Olá! Durante a pandemia de Covid-19, a recomendação da ONU, dos órgãos de saúde e dos especialistas para conter o avanço do vírus era clara: fique em casa. Com isso, o mundo ficou em isolamento durante um longo período e tudo o que se podia fazer para passar o tempo e nos afastarmos do caos acontecendo lá fora foi pouco a pouco se esgotando. O que salvou a monotonia causada pela pandemia foi, sem dúvidas, o entretenimento. Filmes, séries, videogames, podcasts e outros formatos de conteúdo foram consumidos intensamente. Serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime, bateram recordes históricos de audiência. Outro tipo de entretenimento que também ganhou muita força em meio ao lockdown foram as lives de artistas, que atingiram números altíssimos no YouTube e também os reality shows. A importância do entretenimento em meio a um momento tão difícil que vivemos deram nome ao documentário Alívio em Meio ao Caos, feito pela jornalista Nicole Alves para a realização do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou o João Chaim e Nicole Alves é minha convidada. O MAC Entrevista está começando. Nicole, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, João. É um prazer estar aqui. Que legal. Da onde veio a ideia para produzir esse TCC? Eu sempre sonhei em fazer um TCC com um tema que eu gostasse. Seria mais prazeroso para mim. Então, quando veio a pandemia, eu fiquei pensando em tudo que eu passei durante o confinamento, como eu estava ligada ao mundo do entretenimento e pensei, por que não mostrar a importância que isso teve não só para mim, mas para outras pessoas. Então, foi assim que eu decidi como seria o meu tema. Entendi. E por que você abordou o documentário em vídeo para contar a história dessas pessoas? Por que esse formato? Fica um pouco também relacionado ao que eu vivi no confinamento, certo, né? Então, o que mais eu consumi foi produções audiovisuais. E eu não consegui imaginar esse trabalho de outro modo se não fosse assim. Eu queria trazer as pessoas, os depoimentos delas, mas eu queria que quem estivesse acompanhando pudesse ver quem são essas pessoas, pudessem acompanhar as imagens junto com o áudio. Eu não conseguia imaginar esse trabalho de outro jeito senão um audiovisual, porque também foi o que eu mais consumi e foi o que eu aprendi assim a realizar. Teve alguns desafios, mas é basicamente isso. E por que o nome? Um Alívio em Meio ao Caos, que eu, inclusive, achei muito bom. Obrigada. O nome foi difícil, né? Uma escolha difícil para mim. Até poucos dias, poucas semanas da entrega, ainda estava sofrendo com esse nome. E eu pensava, é um documentário sobre entretenimento durante a pandemia. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer para mim o que foi para mim, o que esse projeto foi para mim durante a produção, durante a pandemia, e o que ele significou para mim. Para mim foi um alívio, em meio àquele período difícil que a gente estava passando. E já estava um pouco na minha cabeça como que eu queria, mas eu não estava sabendo como juntar o nome direitinho, então o que eu fiz, né? Eu fui até o meu Instagram e pedi ajuda dos meus seguidores, abri uma caixinha de perguntas. Gente, manda resposta, me ajuda, o que vocês acham, como que vocês imaginam um nome para um projeto assim, 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 porque os meus seguidores eles já estavam acompanhando esse projeto comigo desde o início. Coloco no relatório como eu me expus nas redes sociais. E aí vieram algumas respostas, eu juntei as 4 melhores e aí depois eu fiz de novo uma votação nos meus stories para decidir. E aí ficaria, de acordo com a votação, ficaria Alívio em Meio ao Caos, que foi uma amiga minha que sugeriu e ganhou lá a votação. E aí, conversando com o meu orientador, que foi o Santoro, beijo pro Santoro, a gente decidiu dar uma complementada nele e aí ficou Um Alívio em Meio ao Caos. O nome é muito bom e, assim, aproveitando que você contou como que foi o processo de escolha do nome e tal, qual foi o seu entretenimento principal na pandemia? O que você mais fez? O que você mais consumiu? Conta pra gente um pouco. Quando começou a pandemia, né, foi aquela loucura, ninguém sabia o que podia esperar, como ia ser os próximos dias.
E lá em 2020, antes de decretar, assim, confinamento e tal, o BBB já estava muito em alta, né? Porque era aquela loucura de famosos com anônimos, era uma novidade e já estava sendo muito comentado antes do confinamento, né? E aí, quando decretou confinamento, vamos parar, vamos fechar, aí subiu mais ainda, né? Era comentado mais ainda. E lá naquele início, eu sempre acompanhei. E quando fechou tudo, eu falei, meu Deus, e agora? E aí foi quando eu comecei a acompanhar mais ainda. Claro que não com aquela coisa alienada, sem excesso, mas no tempo que ia me distrair. Então a gente tava lá, Globoplay, horário oficial lá à noite, acompanhando, Twitter comentando, grupo do WhatsApp com os amigos. Então o BBB foi o que mais eu acompanhei. Depois que acabou, aí a gente focou em outras coisas, porque aí a gente ainda tava parado, né? Então teve lá outros realities, Netflix, série. E aí teve também as reprises de novela, que eu sou muito noveleira, então eu acompanhava até as reprises de novela que eu já tinha assistido. E eu ficava, meu Deus, não lembrava disso. Então foi uma delícia pra mim acompanhar tudo de novo, Quem né? não assistiu Avenida Brasil de novo, né? Exatamente. Videogame você chegou a jogar? Então, o videogame tipo? não era a minha praia, né? Era mais jogo assim no computador, tipo The Sims. Um Candy Crush? Era tipo isso. Entendi. Mas pra mim foi mais a televisão mesmo. A televisão tava sempre comigo e foi essencial pra mim. Eu não conseguia ficar um dia sem. E aí era bom porque a gente ia comentando, né? Aposto que você também fazia isso. Sim, comentando com os amigos, comentando no Twitter. E era uma forma de também ficar perto de quem a gente gostava e tava com saudade, né? Nicole, você entrevistou várias pessoas ao longo do seu documentário. Como é que foi para você conhecer essas histórias? Qual que é a importância de saber dessas histórias e qual foi a que mais te impactou? Bom, foi um caminho longo até eu fechar todas as minhas fontes, né? Então, quando eu decidi que eu queria trazer produtores de entretenimento e consumidores, eu abri um formulário no Google Forms mesmo, e compartilhei nas redes, porque, como eu falei, todos os meus seguidores estavam acompanhando o processo comigo. Então, eu compartilhei nas minhas redes, meus amigos compartilharam o formulário, foram chegando várias respostas. E aí eu fui decidindo, eu acho essa história interessante, essa não. Aí eu marquei uma conversa sem câmera, sem nada, para ver se era aquilo mesmo que eu tinha entendido no Forms. Pensei, vamos seguir com essa pessoa, não vamos pegar outra. Então a escolha dos consumidores foi pelo Google Forms mesmo. E a escolha dos produtores de entretenimento aí foi uma humilhação, né? Porque aí eu tive que ficar mandando e-mail para assessor, falando com gente. Aí você consegue um contato de tal pessoa. E manda e-mail, não tem resposta, aí manda de novo. Oi, você viu aquele e-mail que eu te mandei? Lembra de mim? Aquela história, né? Você é jornalista, você sabe como é que é. Sim. E aí, numa dessas, a gente vai que dá certo, né? Fala com um, fala com outro, vai conseguindo as pessoas. Então, foi basicamente assim. E aí, os profissionais da saúde eu fiz de acordo com o que eu achava que se encaixava com o assunto, quem trabalhava o assunto. Então, foi basicamente isso, né? Mas, assim, eu achei importante trabalhar esses relatos porque eu queria ver também se as pessoas estavam sentindo a mesma coisa que eu senti durante esse momento. E eu percebi que sim, a gente estava na mesma sintonia e tinha gente que consumiu até mais do que eu, que estava numa situação mais angustiante do que eu. Você entende, né? Sim, foi um momento difícil. Difícil demais. Então, e eu achei que os depoimentos foram muito marcantes. Foram mesmo. Eram histórias fortes e você consegue ver a importância, o papel do entretenimento na vida daquelas pessoas. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado porque eu realmente achei que eu consegui responder a minha pergunta problema. O meu objetivo foi alcançado ali. Então, quando eu trago uma pessoa que fala do seu processo
durante o seu acompanhamento psiquiátrico e a importância que o entretenimento teve, eu fico muito impressionada. Eu acho que foi um depoimento marcante. Quando eu trago alguém que fala de um processo de câncer e a importância que teve, gente, isso pra mim foi, nossa, foi muito marcante. E aí quando eu entrevisto os produtores também, que eles falam que sem o entretenimento eles não seriam nada, gente, eu senti que o meu papel estava cumprido. Com certeza. Tem até um trecho que o Oscar Filho fala. Esse mesmo no entretenimento, eu acho que eu ia enlouquecer. Eu concordo plenamente com isso. Você vê isso também dessa forma, que se não fosse o entretenimento, acho que a arte, né, em geral, a gente não teria conseguido passar por esse momento, certo? Certo. E assim, não querendo diminuir o peso da pandemia, trazendo uma coisa leve. Não foi leve, eu não quero diminuir isso de jeito nenhum. Foram milhares de mortes, não vou tirar o peso disso, mas quando a gente pega o entretenimento, a gente podia estar o dia inteiro só acompanhando notícia ruim e ficando desesperado com o dia de amanhã, mas não, a gente foi por outro caminho, a gente se desconectou disso, a gente sabia o que estava acontecendo, mas a gente não ficava só naquilo e isso salvou muito, foi muito importante. Nicole, o papo tá muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo. O Maca Entrevista volta já. O Maca Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Nicole Alves, autora do trabalho Um Alívio em Meio ao Caos, resultado do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nicole, conta pra gente qual que foi a parte mais desafiadora ao fazer esse projeto. Olha, foram vários desafios, né? Eu falo que fazer um projeto audiovisual do zero, sozinha, é muito desafiador, porque você tem que ver fonte, ir até a fonte, segurar o equipamento, pegar o equipamento sozinha, levar. Tudo bem que às vezes você consegue alguém para ir te acompanhando, mas às vezes também não tem, né? E aí você tem que ver se a câmera tá filmando, se tá focando, se o áudio tá pegando. Aí você pensa, tá com mais uma câmera, então tem que ver as duas ao mesmo tempo, se as duas estão filmando, o ângulo que elas estão, tá bom, não tá? Pensar na edição. Ainda tem isso. No caso, eu contei com a ajuda de um editor, então isso foi uma coisa mais tranquila. Claro que a gente teve várias reuniões, a gente falou, pensou junto, mas a parte mais desafiadora pra mim foi a parte que eu tava sozinha, eu e a fonte, porque é muito difícil. E você tá toda naquela pressão de fazer a pergunta, de ver se tá relacionando, se a resposta tá ok, e ainda tem que conferir os equipamentos. É muita pressão, é difícil, mas quando sai, que você sente aquele peso saindo das suas costas, que você finaliza, fala, meu Deus, muito obrigada, deu tudo certo. Aí você vive sua vida feliz, você não tem medo de mais nada, porque se você passou por aquilo sozinha, então tá tudo bem. Com certeza. Você pode me contar também um pouco de cada personagem, cada pessoa que apareceu ali no documentário? Pode falar um pouquinho delas pra gente? Olha, eu tive ao todo 9 entrevistados, né? E é tão louco isso, que quando eu fiz o primeiro projeto, lá no 6º semestre, em projetos em jornalismo, a ideia era fazer 6 fontes. 3 homens, 3 mulheres e uma fonte da saúde. Então, assim, 7. E aí eu mudei isso para 9, não tinha nem a ideia de falar sobre os produtores de entretenimento, era só os consumidores naquela época.
E aí você vai mudando de um jeito que quando chega no final é uma coisa totalmente diferente do projeto que você bolou e você pensa, cara, ficou muito melhor. Muito melhor do que eu imaginei que ficaria lá no sexto semestre. Claro que tem coisas que não saem como você queria, isso é totalmente natural. E tá tudo bem também. Exato. Mas é muito legal isso, você conhecer as pessoas e as histórias dela. E assim, eu sou jornalista, então o que eu mais quero é trazer as histórias das pessoas a público. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Com certeza. Eu queria mais enriquecer o meu trabalho com mais falas, com mais histórias. E eu fiquei muito feliz com o resultado que eu tive, das 9. Eu achei que eu diversifiquei bastante em questão de idade, em questão de gênero, raça. Eu acho que eu consegui cumprir a minha missão nessa parte. Eu trago o depoimento de uma senhora de 80 anos, que a gente acha que não, mas, gente, o entretenimento tá com ela o tempo todo, porque não só na pandemia, porque ela era uma senhora aposentada, ela estava acostumada muito a sair pra rua e quando ela não pôde mais, o que ela podia fazer? Ela só ficava vendo receita no YouTube, como ela me contou, ela também acompanhou muito o BBB. Eu lembro dessa parte, das receitas. Então é isso, sabe? Eu trouxe essa senhora, eu trouxe uma jovem produtora de entretenimento de 22 anos, 20 e poucos anos, a minha idade, que já tá nessa área, que também fala da dificuldade para ela de ter que parar de gravar e aí ela vira só a consumidora. Então, é uma história bacana de acompanhar. Eu trago também o Oscar Filho, que é um comediante, que tem toda uma trajetória no Eu sou entretenimento. muito fã dele, Ele é muito bom. Muito incrível. Quando eu vi ele no documentário, eu falei, nossa, que legal. Nossa, ele é muito bom. E assim, pessoalmente, ele é um amor de pessoa, um amor. Foi a entrevista que eu tava mais nervosa, que eu consegui ficar mais leve, porque ele me permitiu ficar assim. Que legal. Foi muito bom. E assim, ele tem uma trajetória incrível no entretenimento. E aí ele também fala que ele também se tornou consumidor, ele já era. E aí ele fala da importância que tem pra ele, como ele se sente bem quando as pessoas falam da importância do trabalho dele. Ele fica muito feliz com isso. E cara, ele foi sensacional. A entrevista dele foi muito boa. Foi muito rica. Mas eu também tive outros consumidores. Então eu tenho um jovem que começou a fazer live no streaming. Começou, assim, do zero e conseguiu os seguidores dele lá, ainda conciliando com o trabalho, se eu não me engano, é TI que ele faz, então ele tinha que conciliar os tempos, ainda conseguir, porque ele estava em casa, né? Então ele estava conseguindo fazer demais. Eu trago também outro jovem, que ele também fala da trajetória dele, que ele passou por muita coisa durante o período de pandemia. A saúde mental dele ficou muito abalada durante esse processo. E o entretenimento foi a salvação para ele. Também tive um homem mais velho falando disso. Incrível perceber que com realidades tão diferentes, eles tinham esse ponto em comum. E era isso que eu queria trazer. Esse ponto em comum entre eles. Cada um trabalhando de uma coisa, morando em um lugar diferente, e você vê que o entretenimento estava lá para todo mundo. Nicole, você entrevistou um profissional da saúde que tem tudo a ver com aquele momento que a gente estava passando, pessoas com problemas de depressão, a saúde mental foi a parte que mais afetou, na minha opinião, as pessoas na pandemia. Qual que foi a importância de você ter entrevistado um psicólogo? Qual que foi o resultado para você dessa conversa? Foi mais uma conversa que eu também fiquei super satisfeita para agregar no meu TCC, né? Eu sempre imaginei o meu trabalho com essa palavra que eu acho muito importante. Porque eu podia só pegar os consumidores e trazer o relato deles, mas eu queria muito um profissional da área para falar a opinião dele sobre esse assunto. E era isso, sabe? Ele ressaltou o quanto foi importante isso. Claro que não em excesso, porque nada em excesso faz bem, mas o quanto foi importante para as pessoas nesse momento de fragilidade, que elas estavam apavoradas. Isso trouxe o alívio em meio ao caos, né? Com certeza. E
E ele também me elogiou muito pela escolha do tema, porque ele falou que era um tema muito importante. As pessoas, elas, de acordo com ele no nosso papo, depois da entrevista, elas estavam ficando adoecidas, né? Por não estarem saindo, distraindo. E quando eu resolvi fazer esse tema, ele falou bastante como era importante, que até ele passou por isso, que ele tinha os meios dele de se distrair com entretenimento, e eu fiquei muito feliz com esse resultado. E até ele também falou muito como era importante tratar esse tema, porque a saúde mental das pessoas estava muito abalada. E foi isso que estava salvando durante aquele momento. Quais dicas que você dá para quem vai fazer o TCC como eu, que assim, agora que eu tô retornando para os estudos e tal, o que você pode dar de dica? O que você pode contar pra gente? Calma, vai dar tudo certo. Quando a gente tá longe, sim, de começar, a gente fica um pouco desesperado, pensando, meu Deus, eu não sei fazer um TCC. Eu não sei nem por onde começar. Mas tá tudo bem. É mais fácil do que a gente imagina. Eu era muito assim. Meu Deus, eu não sei por onde começar, não sei o que fazer. Eu não tenho capacidade para isso, mas a gente consegue. Não é esse monstro de 7 cabeças. Quando a gente chega lá em projetos, que a gente começa a mexer na introdução, no desenvolvimento e tal, a gente sonha muito. E é normal, e a gente tem que sonhar mesmo. É o nosso TCC, a gente quer que saia perfeito. Muitas vezes não vai sair como a gente imagina, certo, mas ele vai sair. E tudo bem também. Às vezes sai até melhor do que a gente imagina. Mas assim, uma coisa que eu acho que é fundamental. Foca e assim, não perde tempo. Você tem 2, 3 semestres para fazer, se contar com o sexto de projetos. Você tem muito tempo para desenvolver isso e é um tempo suficiente. Não fica pensando, ai meu Deus, não dá tempo. Dá sim, é suficiente. Você vai ver que você consegue fazer isso muito, muito tranquilamente. Só que assim, tempo, você precisa organizar o seu tempo. Você precisa fazer aquele cronograma e seguir ele. Então assim, não deixa pra última hora pra achar fonte, não deixa pra última hora pra achar um editor, não deixa nada pra última hora. Então, tenta fazer o máximo no 7º semestre que você conseguir. O que você não conseguir, você faz no 8º, você faz nas férias. Não deixa pra curtir as férias, falar, não vou fazer nada. Certo. Porque esse tempo é muito precioso. Você vai ver como vai fazer diferença. Você não vai chegar lá na frente desesperado, falando, meu Deus, é a primeira entrega, eu não tenho nada. A chave, então, é o planejamento, né? Planejamento. É o planejamento, você se antecipar, você fazer as coisas com calma. Sim. E não deixar pra última hora, principalmente. Sim, até porque a pressa é inimiga da perfeição, né? Com certeza. Se você fizer na correria, é aí que não vai sair do jeito que você quer. Então, assim, você tem muito tempo, então foca nisso. Outra coisa que é muito importante, não falta nas orientações. Não falta, porque ouvir a opinião do seu orientador é muito importante. Você tá pensando uma coisa, eu, por exemplo, penso em muita coisa que o meu orientador falou, eu acho que é melhor você não ir por esse caminho, a banca vai pegar no pé se você for por esse caminho e tal. Te abre muito a mente. Você vai pensando uma coisa e quando você conversa com ele, você fala, nossa, é verdade. Então, assim, não falta na orientação. Não deixe de falar para o seu orientador, para a sua orientadora, semanalmente o que você está fazendo, o que está acontecendo. Tenta trabalhar um pouco toda semana. Não precisa ser todo dia, mas toda semana faz um pouco. Você vai ver que vai fazer uma diferença. Então, assim, foca, faz o planejamento direitinho, conversa com o seu orientador que você vai ver que é sucesso. Beleza. Vai de acordo com ele que você passa de ano. Nicole, eu quero só te agradecer muito pela presença, pela entrevista. Eu escolhi o seu tema no meio de tantos outros que tinham porque eu me identifiquei muito com a importância do entretenimento na pandemia, porque foi um momento muito difícil para mim e para todos, né? E quero te agradecer muito pela presença, obrigado por topar estar aqui, valeu demais pela conversa. Eu que agradeço, eu fico muito feliz que você tenha se identificado com o meu trabalho. A gente faz o trabalho pensando em trazer ele ao conhecimento público e quando a gente recebe esse feedback a gente fica muito feliz, você não tem ideia. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. E sucesso aí no seu TCC, na sua trajetória acadêmica. Muito obrigado, Nicole. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui.
Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Web Mackenzie no YouTube e até o próximo programa.